Hello, students! Pessoal, tudo bem? Professor Fabiano aqui, passando para a gente dar continuidade aos nossos estudos de língua inglesa aqui pelo nono ano. E hoje, pessoal, antes de seguirmos, eu quero falar com vocês do nosso novo conteúdo. Já estamos na terceira semana de aulas, mas antes disso eu quero chamar a sua atenção para um fato de que, bem, vou colocar uma musiquinha aqui para a gente ouvir enquanto eu falo sobre esse assunto, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que em estudos de linguagens, eu quero que vocês saibam que sempre um assunto, um conteúdo vai estar relacionado a outros. Ou seja, nós nunca vamos ver um assunto inteiramente isolado, ok? Então, passando aqui para relembrar vocês sobre aquele conceito que já estudamos nas aulas anteriores de Persuasive Strategies, estratégias de persuasão, para você lembrar então que dentro da construção do texto, o autor ele sempre poderá usar recursos para convencer o seu interlocutor. Ok? Vamos lembrar disso, porque na nossa atividade de hoje também teremos que relembrar esse conceito para respondermos corretamente. Aqui eu trouxe só como exemplar aquilo que nós já vimos, que são algumas das estratégias de persuasão. E eu quero te falar disso para poder passar para o passo seguinte, que é o nosso estudo das chamadas link words. Professor, como assim? Você está falando de uma coisa e falando de outra ao mesmo tempo? Deixa eu explicar então para você ficar bem ciente do que nós vamos ver hoje. Pessoal, não há como estudar em linguagens conteúdos totalmente separados, ok? Então, dentro de um texto, muitas vezes você vai poder encontrar estratégias de persuasão, vai poder encontrar, por exemplo, estudo dos verbos, vai poder encontrar, por exemplo, gêneros textuais literários e etc. Ok? Estou falando isso para você porque, para dar sequência ao nosso estudo, já que conhecemos um pouco das estratégias de persuasão, eu quero chamar sua atenção hoje para as linking words. Linking words. Professor, eu conheço bem a palavra linking. Linking. Muito bem, você sabe que linking significa ligar, nesse caso aqui, ligando. Ligando words, palavras, ok? Então as link words nada mais são do que palavras de ligação, palavrinhas de ligação, ok? Professor, quer dizer que existem palavras no estudo de língua inglesa que fazem ligação, que são conectoras? Sim, mas atenção, não é só em inglês, é em todos os idiomas, ok? Então, o que são palavras conectoras? São aquelas que fazem a amarração no texto, elas ligam uma frase na outra, elas ligam uma ideia no texto a outra ideia, ok? Então, utilizadas para ligar ideias em frases. Pessoal, antes então de passarmos para os exemplos, eu quero chamar a sua atenção de que esse é só o primeiro passo, ok? Vocês já viram um pouquinho de link words lá no 7º ano e agora nós vamos dar um passo seguinte, um passo um pouco mais aprofundado, a gente vai conhecer um pouco mais os detalhes desses conectores ou palavras conectoras, se você preferir. E eu quero te falar que essas link words, pessoal, elas possuem além de valor gramatical, como por exemplo o valor de adicionar ideias, o valor de contrapor ideias, elas também possuem um valor semântico. Vamos entender o que é semântico. Por exemplo, é aquilo quando determinadas frases ou palavras elas são usadas para introduzir uma opinião. Nesse caso aqui, ela tem um valor de introduzir uma opinião, ou então de apresentar uma concession, ou então de apresentar então um objetivo, um purpose, que seria então, por exemplo, um objetivo de fazer. Não vamos ater por enquanto a essa quantidade de palavras aqui não, porque daqui a pouco eu vou colocar um outro vídeo mais detalhado onde você vai conseguir diferenciar essas classes de link words. Professor, eu tenho que decorar tudo isso aqui que você está me mostrando? Não, a priori eu quero que você conheça tudo isso aqui que eu estou te mostrando. O objetivo é esse, que você conheça.
Então temos, por exemplo, vamos começar com os exemplos de link words, que em português, você já deve ter estudado isso, são as chamadas conjunções, ok? Professor, são só conjunções que são usadas para link words? Não necessariamente, mas principalmente as conjunções. Não quer dizer que são só elas, ok? Nós temos, por exemplo, but, que em português significa mas. O que é o mas em português? Você sabe muito bem a diferença do mas e do mais, não sabe? Obviamente que sim, você já está no 9º ano. E você sabe que o mas, ele serve para apresentar um contraste. Ele é uma conjunção, que nós chamamos em português de conjunção adversativa. Observe aqui o exemplo. She will go with us, but she doesn't have money. Ela irá conosco, ela irá conosco, ela irá conosco, ela irá com a gente, mas ela não tem dinheiro. Perceba que a segunda oração, mas ela não tem dinheiro, se contrapõe à primeira oração. Por que se contrapõe? Porque, ela irá conosco. Percebe-se que aqui eles vão para algum lugar. E ao passo que ela diz ela não tem dinheiro, significa que esse lugar onde elas vão, onde essas pessoas vão, é um lugar onde necessita de dinheiro. Ok? Isso fica subentendido com a segunda oração. Ok? Então perceba que esse mas, ele tem a função aqui de apresentar um contraste, ok? Ele vai contrastar a primeira oração. Você já deve ter estudado isso em português, então vamos adiantar. A segunda link word, que é uma das mais comuns, é o and, que é uma conjunção, que chamamos em português de conjunção aditiva. Ele soma uma frase na outra, ele soma uma oração na outra. Ele não só soma no sentido gramatical, de ligar uma com a outra, mas ele soma também no sentido semântico, na questão de sentido mesmo. My sister and I like to play video games. Minha irmã e eu gostamos de jogar videogames. Olha, ele mais a irmã, tá somando, ó. Eu mais a irmã, eu mais minha irmã gostamos de jogar videogame. Tá somando. Isso aqui você não precisa decorar, mas sim compreender, entender que nós temos uma terceira link word, e aqui de novo você tem uma link word que tem um sentido adversativo, aquele que apresenta contraste, a negação. However, qual que é então em português a tradução? Tem várias traduções, no entanto, porém, como, quer ou de outra forma, nesse sentido assim de contrastar aquilo que foi dito primeiramente. Observe o exemplo. This trip will be amazing. However, it's very dangerous. Muito bem. Olha aqui onde o however apresenta, é colocado. Perceba que ele tem entre aspas, entre vírgulas. Essa viagem vai ser demais, porém ela é muito perigosa. Olha aqui então. A segunda oração contrastando a primeira. A segunda oração apresentando algo adverso, aquilo que diverge da primeira. Essa viagem seria perfeita se não fosse perigosa. Quer dizer, ela pode ser muito boa, mas será perigosa. Esse porém tem o mesmo sentido de mas. Besides. Esse besides aqui, ó, lembra que nós estamos falando até agora de conjunções que são, nesse caso aqui, conjunções, link words que são contrastantes, que são opositivas, o mas é um exemplo, e também as aditivas. Aqui nós vemos mais uma, o however, que é adversativa, que ela contrasta, e temos o besides, que também é uma conjunção aditiva, ele soma, mas qual que é o detalhe dele? Perceba que enquanto o and vem no meio da oração, o besides vem no início da oração. Besides, we need more money to buy the car. Olha que interessante. Além disso, nós precisamos de mais dinheiro para comprar o carro. Observe que só essa oração solta do jeito que está aqui, ela não faz sentido. Obviamente que tem todo um contexto aqui no que está sendo dito. Aí ele está somando, ó, algo já foi dito e aqui ele continua somando a ideia e diz: além disso, nós precisamos de mais dinheiro para comprar o carro. Ele está somando com essa segunda oração aqui, ó, o sentido daquilo que foi dito na primeira.
Also e to, que significa também, quando você diz para alguém nice to meet you, prazer em conhecer você, e a pessoa te responde nice to meet you too. Esse outro to aqui final, ó, é no sentido de prazer conhecer você também, no sentido aqui de é uma conjunção conformativa. Não se preocupe em lembrar esses nomes, depois a gente vai lembrar isso, ok? Aqui mais uma que significa também o mesmo sentido. In that school you can learn Spanish too. Naquela escola você pode aprender escola também, ok? Também. Além de aprender o português, o inglês, você pode aprender espanhol também, ok? E aqui nós temos mais uma conjunção, que é uma link word, que liga ideias, o então, ok? Eu não vou... o because, que é mais uma também, que nós vamos conhecer daqui a pouco. E é isso, pessoal. Eu não quero tomar muito tempo de vocês no estudo dessas conjunções, dessas link words, que você também pode chamar de conjunções, porque nós vamos ver elas com mais detalhes na frente. O que eu quero que você saiba a priori é que nós sempre estudaremos a língua inglesa de forma cumulativa. Aqui já trouxe para você que a atividade que nós faremos hoje de forma cumulativa, no sentido que isso nunca será só um conteúdo separado. Por isso que a nossa atividade de hoje ela é a atividade de estratégia de persuasão e link words. E é isso que nós faremos hoje, ok? Eu conto com a sua participação, peço desculpas pelo vídeo longo e let's go, vamos lá!